Se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu só for por mim, que serei eu, se não agora, quando? Planton Pater Polemos! Está começando o seu quarto episódio do Polemoscast, o podcast do Grupo Polemos, grupo de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje temos uma convidada especial para alegrar nossa tábua redonda. Professora, se apresente aí, por favor. É uma honra recebê-la aqui. É muita alegria aqui. Também estou super feliz, meninos. Estou adorando esse podcast. É meu primeiro, tá? Sou virgem nessa história. Sou a professora Débora Pastana, lá da Incisa, aquela professora meio doutrinadora lá da FADI. É professora de Sociologia. É um prazer estar aqui. Eu agradeço demais o convite. Ao meu lado esquerdo aqui. Olá, amantes do saber absoluto e da ciência pura. Meu nome é Matheus, eu sou aqui da tradicional casa já, né? A Tábua Redonda. Bom, atendendo ao nosso saque Polemoscast, ele está de volta agora. Fala aí, Pedro Henrique. Esse saque não existe, tô tapando buraco. Brincadeira, muito feliz de estar de volta. Meu nome é Pedro Henrique, eis um juiz de fato. Agora, eis um juiz de fato será a minha apresentação. Cada semana que eu tiver um novo juiz de fato, porque as pessoas lembraram disso que foi abordado na rua. Por você, Catarina, eu sei que você está ouvindo. Que estará no próximo Polemoscast. Quem estará no próximo, né? Se rei eu quiser. E lembrou do ex juiz de fato. Queria mandar um beijo aqui para quem pediu um beijo aqui do podcast, do Polemos, Wallace, Bia, Julie, Paulo. Me dedico aqui para vocês. Um abraço. Agora ele que escreveu Odisseia. Fala aí. Boa tarde, pessoal. Já tô me fazendo de casa aqui, né? E espero contribuir mais uma vez. Contribua com a minha piada, qual é o seu nome? Momento. Bom, Inacreditável que essa piada só surgiu na terceira participação da minha. aqui agora é o Geralmente no começo. professor José de Magalhães, coordenador dessa jossa, e toca a vinheta. Bom, o quarto episódio do Polemoscast vai tratar de um tema aí que foi desenvolvido por Christian Dunker, um professor lá da Universidade de São Paulo, e pelo seu amigo Vladimir Sapato, que também é professor, especialista em psicanálise e hegeliano. E o tema de hoje, nosso tema guarda-chuva, é a lógica do condomínio e o narcisismo das pequenas diferenças. Professora Débora, o que é essa lógica do condomínio? Nós vivemos uma nova lógica? O que está acontecendo? Pois é, você sabe que se vocês não tivessem me dito que o Dunker estava estudando isso, eu não ia saber, não. Depois que vocês me convidaram para fazer esse debate aqui, que eu fui digitar lá no Google, né? Essa coisa aí da lógica do condomínio, e aí descobri, bicho, que a psicanálise tá doidona com esse tema, né? Que é um tema relativamente recente, enfim, a sociologia também está discutindo bastante isso. Tanto o Dunker quanto o Saflad estão olhando para essa temática mais, né, no que se refere aos afetos, a como trocamos sentimentos nas nossas sociabilidades. A sociologia mais, né, positivista um pouco talvez, estuda como que a gente exterioriza esses afetos, mas eu concordo total com eles, assim, tá rolando um climão aí. A gente tá vivendo uma troca tóxica de afetos, né, que o condomínio é muito ilustrativo, assim, o condomínio ele ilustra bastante bem como que a gente tem travado as nossas sociabilidades, assim, com muito medo do outro, né, com muita raiva do outro, não querendo muito o outro se ele for muito diferentão, né, excluindo, banindo. Então isso tem rolado bastante, né, para dentro e para fora do condomínio, mas é uma ótima metáfora, né, a lógica do condomínio. Estamos em compartimentos sociais cada vez menores, professora. Estou Claustrofóbicos. assumindo aqui o papel do João de intermediador, porque essa é uma pergunta que me inquieta.
claustrofóbicos, não é? Assim, Particularizados, professora, ou não? tenho achado, assim, que a gente, de um tempo para cá, ser diferente tem sido uma coisa muito complicada, né? Nos seus mais variados aspectos, assim. Hoje a gente tem buscado uma homogeneização social, né, em que a diferença é criminalizada muitas vezes, né? Então, isso é uma tirania, não é? A gente está vivendo uma tirania. Eu vivi num bloco de apartamentos aqui perto, quando eu quis morar perto da UFO, nunca mais eu moro perto da UFO, que também não é um condomínio fechado, assim, era só 4 predinhos juntos e uma porta, né? Isso não é condomínio fechado, tá? Não dá status para ninguém. Mas, enfim, um dia eu recebi uma cartinha dizendo que eu não podia pendurar minhas roupas na varanda porque dava um aspecto de favelização. Foi essa Gente, palavra? isso é um horror. Isso é um horror. Assim, isso é um horror. Eu fui, inclusive, notificada 2 vezes, porque eu incidi no crime, né? E eu punha lá meu cavaletezinho na varanda e tal, e isso incomodava as pessoas. Então, assim, eu nem era diferente, eu só, né, achava que tudo bem colocar roupa na varanda. Se um condomínio te oprime a esse ponto de você não poder decidir onde você vai pendurar a sua roupa, e ainda né, extremamente agressivo e violento, usando uma expressão como essa, né? Porque isso é de um banimento de classe horroroso, né? Então, assim, eu era favelada do condomínio, porque eu punha lá minha calcinha e meu sutiã na varanda e isso podia causar constrangimento. Eu acho que a gente já atingiu um grau de intolerância grande, né? Nesse sentido, assim. Então, eu acho extremamente tóxico. Isso a gente vive isso para além dos condomínios que a gente vive, né? Isso está na universidade, isso está no seu trabalho, isso está nos clubes que vocês frequentam, enfim, essa coisa de você estar de acordo com as regras, que não são as jurídicas, né? São só regras, são multiplicidade de regras. Qual a legitimidade dessa Exatamente, né? Assim, que são discriminatórias de vários aspectos, né? De várias formas. Condominialização da Não vida. é? Então. Lançando um conceito bem pós-moderno. Patenteado aqui. Amanhã vocês vão estar vivendo isso. Não entrem no WhatsApp de condomínio também. Vocês moram no prédio, sim. Façam isso, tá? Vocês vão descobrir regras inacreditáveis também nesses condomínios loucos. Então. Não já basta da família, né? Não é, então? Matheus, contribui. Assim, é comentário engraçado que o Dunker fala isso também. E dialogando com a Dami, que eu sei que a professora gosta, Muito. Essa obsessão, né, que tem um pano de fundo completamente controvertido, essa obsessão pela segurança, né, baseada no afeto do medo, ela inaugura uma exceção, né? Ela é aquela coisa que o Agamben fala, autoritas, para o síndico, né, para delegar o síndico, o autoritas, que ao mesmo tempo é potestas, né? Então, quer dizer, ele tem toda essa legitimidade para instituir uma exceção. Quando é que é só a gente pensar que quando é que na sociedade que a gente vive poderia ser incriminada a pessoa de usar a janela como varanda, né? Isso sim, isso é impensável, partindo do pressuposto básico de liberdade individual que quer dizer, afeta o quê, né, necessariamente? O que os outros têm a ver com a minha calcinha e meu sutiã na minha varanda? E isso representa uma alteração da lógica que eu vi ali, que o Homero trouxe do texto O Jardim e a Praça, que é uma inversão da lógica do público. Ele tá roubando informação que o Homero trouxe. Não, aí Ó, veja bem. Repare bem, cara pálida. Existe uma inversão ou uma contraversão dentro da lógica do público e do privado, né? Ou seja, a partir de qual momento que eu posso chegar para a professora e falar assim, olha, professora, as suas roupas íntimas agora são da minha jurisdição também. Exatamente. Então é um grande problema. Homero, introduza a nossa lógica do público e do privado aí. Então, o Nelson Saldanha, ele vai trazer a figura do jardim, né, e da praça, para colocar essa dualidade, né, do público e do privado, né, enquanto que o jardim seria um elemento aparentemente privado no primeiro momento, a praça seria um elemento público, mas aí ele vai dizer que não é tão simples assim, né, a partir dessas lógicas dos afetos, né, assim como, né, num condomínio, que a gente tem uma ótica privada, né, em que os playgrounds se apresentam como um espaço apenas, seria o único espaço, né, que você tem ali
de contato, assim, com as outras pessoas que, no primeiro momento, são parecidas com você, mas a partir do momento que você tem esse contato com ela, pode gerar certos desentendimentos, e aí você... É tão parecido que gera desentendimento. Sim. É um show de Truman, vocês já viram o filme? É um show de Truman. Uma segunda inversão, né? Desculpa interromper a professora, mas é a inversão de que, por conta do medo, nós estamos pulverizando ou multiplicando os nichos, né, cada vez mais específicos em que as nossas relações se dão. E a gente nega, com isso, a vivência numa comunidade maior, né? Uma comunidade com todas as diversidades que ela implica. Você foge da rua, não é? O enclave fortificado mais simbólico é o shopping center. As ruas comerciais das cidades, das grandes, das pequenas cidades, elas quase já não conseguem mais competir com um enclave fortificado que é o shopping center. Porque lá é tudo climatizado, não tem sujeira, não tem diversidade, não é? Toca uma musiquinha enquanto você está consumindo, enfim. Você não vê gente na rua pedindo esmola, né? Vai fazer um rolezinho lá para você ver. Nossa. Eu me lembro em 2015, quando o Facebook, quando o GVIC, o Grupo de Estudos de Violência e Controle, tinha Facebook, ele não tem mais, tá? Assim, não dou pra isso, não aguento. Não dá, gente, essa vida pós-moderna pra mim é difícil demais. Não tem mais Facebook e GVIC. Mas tinha. E o Facebook, o GVIC tinha lá muito amigo de ensino médio, que a gente ia nas escolas, bater papo, tal, sobre violência e tal. E o GVIC foi convidado para o rolezinho dia 1º de janeiro de 2016. É claro que é da treta, né, gente? Óbvio que é da treta. Aí fui lá, eu e alguns alunos do GVIC com câmera, tudo, para ver como que seria, ou não seria, né, o rolezinho no shopping center, no Center Shopping. Coisa de louco, né, assim. Viatura da PM, várias viaturas, vários policiais dando, né, batida na molecada que descia do ônibus, era a única saída do shopping que tinha, né, o destacamento ali fazendo o batidão, enfim. Esses meninos não puderam, né, ir fazer o rolezinho, e foram todos paramentados, gatíssimos, de um cabelo, todo mundo doido, né, pra paquerar, enfim. Porque ali é o lugar de você ser o bom, não é? Ali é o lugar de você buscar o seu status, não é na periferia. Não é lá naquela quadra abandonada que tem, naquela praça horrorosa que não tem serviço. O moleque quer estar lá, como todo mundo que consome, também quer. Mas a entrada dele não vai ser permitida. Foi um aparato para impedir que adolescentes brilhantizados, cheios de gororoba na cabeça, entrassem no shopping. Uma violência horrenda, um constrangimento terrível. Mais do que vontade dele, eu acho que existe uma imposição de um padrão de felicidade, né? Uhum. Que lá eu chego no céu, lá eu chego no paraíso, vou poder consumir, lá eu vou ser alguém, né? Lá a gatinha vai olhar pra lá, mim, gente, claro. lá eu vou beijar na boca. Professora, agora tem algo que me inquieta bastante aqui, que eu tô louco pra te perguntar, que é, você fez uma experiência de campo no Alphaville, né? E o Alphaville, para nossos ouvintes aí, nossos ouvintes, ele é a representação do condomínio, da inserção dessa lógica no condomínio aqui nesse paiseco chamado Brasil. Além de um filme de Godard que, né, paradoxalmente, que é uma distopia. Que é uma distopia. Negação de afetos. Chega no Brasil a lá Big Brother, né? Claro. Professora, como foi essa experiência? Foi doido, assim. Na verdade, eu nem sabia que ia ser como foi, assim. E eu nem sabia que isso ia ter tanta importância para a pesquisa, assim. Eu brinco que, assim, quando eu fui estudar a cultura do medo, eu nem sabia do que eu estava fazendo, do que eu estava falando, enfim, né? Eu estava querendo estudar a mídia e como que a mídia falava de violência, e de repente eu estava dentro do Alphaville, né? Com um brutamonte de 1,90 m, eu não pisei no chão do Alphaville. Tinha um carrinho de golfe, esse homem de 1,90 m, que não conversava comigo, a gente não conversava, e ele ficava rodando comigo no complexo urbanístico, porque não é um condomínio, é um complexo urbanístico. Eu escrevi lá que você só precisava, né? Não sei, porque faz muito tempo que eu não vou lá, mas você só precisava nascer fora de lá, porque não tinha maternidade, e quando morresse também tinha que ser enterrado lá fora, porque não tinha cemitério. O resto tinha tudo. Todo um equipamento de lazer, shopping center dentro, tinha uma ligação, né? O Tamboré Shopping tinha uma ligação com a Alphaville, eram 15 complexos de moradia, mais de serviços médicos, tinha uma universidade, a Unip, acho que está lá ainda, enorme, escolas, assim, vocês não estão entendendo, tinha um campo de golfe gigantesco, como aliás o Gávea que também tem, né? E eu não podia conversar com ninguém, né? Esse rapaz que ficava comigo, a gente ficava andando pelo condomínio e tal,
eu ia conversar depois no ponto de ônibus com as empregadas domésticas. Aí eu ficava sabendo dos babados todos que aconteciam comigo, né? Porque lá dentro, inclusive, tinha um babadíssimo ótimo, né? Porque o netinho, na época, morava lá, e rolou uma treta dele lá, com a mulher dele, né? Que é a Thaís, tal, eu doido pra saber da treta, né? Como é que eles administravam isso, né? Uma experiência de violência doméstica lá dentro, pra mim, seria fantástico descobrir. E eu não podia nem entrar na rua do cara. O homem passava reto, eu falava, não, entra naquela rua não, essa rua aí não pode não, essa rua aí não pode não. Então, não foi uma pesquisa livre, eu não tive tranquilidade para fazer, foi muito tenso. Mas eu ficava sabendo depois das tretas lá no ponto de ônibus, assim, de saber, por exemplo, que tinha gangue de condomínio, de meninos que eram moradores de condomínio, né, do condomínio, que invadiam as casas, roubavam videocassete, essas coisas para poder consumir droga depois, por exemplo, né? E isso impactava na vida das domésticas, porque no começo os filhos das domésticas é que foram sendo os primeiros suspeitos, até que depois, né, foi se descobrindo que eram os filhos de quem moravam lá. E daí, assim, não tem direito penal para esse povo, né? Porque não tem ocorrência policial, ninguém vai para delegacia, Quase né? um estado paralelo. Exatamente, porque daí, sim, se começarem a descobrir que tem gangue de condomínio, você acha que aquilo não vai perder um pouco do valor imobiliário, inclusive? Então, não é legal nem para quem mora lá dentro que essa notícia saia, vire inquérito e vire processo. Então, eles resolvem os problemas deles lá, né? Dessa forma horrorosa, enfim. Teve uma época que eu já falava assim, não, gente, tô com medo de ir lá, assim, já não quero mais, porque também eles se sentiram bastante invadidos, né? Acho que eu devo ter sido a primeira a entrar lá, pelo menos eu fui, né? Então, tudo para eles era sempre muito tenso, né? Entrar num condomínio hoje já é tenso, imagine há 15 anos, né? Isso foi o quê? 2000, 2001, né? Tem quase 20 anos essa história. Professora, a senhora tem um texto que é o Arquitetura do Medo e Opinião Pública, e aí eu queria trazer aqui para nossa tábua redonda como que a opinião pública ela manipula o afeto do medo, que é um afeto dominante ali dentro dos condomínios, né? Conexão direta com o nosso penúltimo episódio do Problemas Cast. A opinião pública não existe Não pensando existe. que é mulher. Nossa, aquele O Poder da Televisão, vocês viram aquele livro ali. Nossa, quem não gosta de Bourdieu depois daquele livro fica doido. Eu sou doida por ele, gente. Sou doida. E olha que eu detesto ser eurocêntrica, mas no caso de Bourdieu não dá, tá? Se Bourdieu ficou, eu ainda acho que é fundamental. Pois é, assim, eu quando comecei a estudar cultura do medo, na verdade, só ia estudar opinião pública, né? Era só imprensa e, gente, assim, eu sou uma cabeça de dinossauro, né? Eu sou uma velhinha. Porque o que eu tava querendo estudar? Manchetes de jornais. Eu ia lá no arquivo da Folha, punha uma máscarazinha, 2 pinças e pegava os jornais amarelos. Eu não sou uma cabeça de dinossauro. Hoje você tem lá a Folha Online, sem ânsia, né? Da sala da sua casa você faz isso e tal. Então vá vendo a loucura, né? Assim, 20 anos, sim, faz uma diferença terrível. E na época, quando eu fui trabalhar com opinião pública, eu falei, gente, na verdade, assim, não existia, pelo menos existia, claro que existia, eu que não sabia, né? A palavra populismo penal. Hoje você tem uma categoria de análise para estudar isso, que é o uso midiático, né, populista do medo para produzir política criminal. Eu nem tinha essa compreensão, assim, eu estava, né, assim, que nem cega em tiroteio, querendo entender por que a imprensa brasileira, depois da abertura política, eu vivi esse momento de transição, né, ou de transação, né, como é que, de repente, nós começamos a viver num país sem lei, com muita violência, né, natural de Osasco, né, Osasco é um lugarzinho meio tenso. Então, assim, lá a gente tinha isso amplificado. Eu ficava tentando entender, será mesmo que a gente está vivendo essa causa, essa barbárie, né? Até bem pouco tempo a gente não tinha nada disso. Então, era isso que me inquietava. E aí, quando eu fui começar a estudar, é que eu fui percebendo, né, toda uma literatura fazendo crítica mesmo à forma, né, como a mídia se apropria desse sentimento e vende, né, a Alba Zolara aqui no Brasil, acho que quem bastante estudou isso, né, de transformar a notícia em mercadoria. Hoje você tem toda uma grade de programação, né, muito louca, assim, de balanço geral ao nosso querido Chumbo Grosso, né, que é da região aqui, que é tão emblemática a palavra, já diz, né, Chumbo Grosso. Isso vende, porque na verdade é quem anuncia no intervalo desses programas que vende, né? Então aquele sabão, aquele detergente, aquele carro zero, enfim, no meio desse programa maluco que vende, né, que a gente vive um caos, uma barbárie, que a gente precisa se armar, né?
deu certo aí, a gente tá se armando, né? Então vende mesmo, uma coisa doida isso. E não foi a faculdade de Direito aqui da UFO, que esses dias foi parar no Chumbo Grosso aqui da região por causa da bomba? Então, né? Espero não estar lá também daqui. Uma fake bomba na FADIR foi parar no Chumbo Grosso da região, com direito à exibição de foto de aluno, com a denúncia, né, de que ia ter uma bomba. As aulas foram interrompidas, no final das contas não tinha bomba nenhuma, mas esses programas vinculam Eles essas vendem. Eu fui informações. o ano passado para a Argentina para fazer esse pós-doc comparando, né? Fazendo uma comparação. Também entre a criminologia midiática, a gente chama também, tem essa expressão que foi cunhada pelo Eugênio Raul Zaffaroni, que é um argentino muito doido também. Eu já falei deles em sala de aula, né? Vocês já devem ter. Tem um livro dele, Questão Criminal, que é uma coisa louca. E ele cunhou essa palavra, criminologia midiática, para falar desses programas. E eu achei que eu fosse chegar lá, tá? E que eu ia ver um montão de chumbo grosso, bala no geral, caquiamora, né? Que eu brinquei com a caquiamora, enfim. Brasil Eugênio não tem, tá? Não tem isso aí lá. Zaffaroni, se viesse aqui, ia ficar louco, acho que ele ia criar outra palavra. Tem, sim, âncoras, né, bem intensos, que exploram economicamente o crime, a violência e tal, mas como a gente faz aqui, bicho, a gente é, sim, profissa no negócio. A gente é profissional. São 6, 7 horas diárias de programação que nós temos, variando dos canais, né, das emissoras que transmitem, mas que tem o mesmo impacto, né, o mesmo modelo. São mais de 7 horas diárias, de segunda a sábado. Imagina isso multiplicado por 20 anos, porque há 20 anos que eu estou acompanhando esses programas. Isso produz um senso comum, uma opinião que não é necessariamente pública, né? Porque ela é viciada, ela não é essencialmente construída publicamente, mas ela é condicionada publicamente. Isso produz uma força de sentido, como diz o Sérgio Miceli, na introdução do livro do Bourdieu, que nos desarma profundamente. A louca sou eu quando falo que a violência pode não estar aumentando. Imagina, eles é que são os experts do assunto. Eu sou só uma aventureira, tá? Tem uma coisa interessante, aproveitando que a professora falou nisso. Aliás, eu até lembro de um artigo que você escreveu, que você cita, acho que é um sociólogo francês que estuda isso, não? Que estuda a questão do medo. Ele não necessariamente requerer que a pessoa experimente diretamente o medo. Que o veja. Mas que saiba. Experiências indiretas, né? Acho que é o Vieviorca, o Michel Vieviorca. Eu não me lembro agora. Mas uma coisa interessante que os pensadores do condomínio falam é o seguinte: o medo ele tem que ser sempre suscitado para que a coesão social, a partir desse afeto central, medo, possa existir. Então, e é engraçado que isso existe desde lá do Thomas Hobbes, né? Eu lembro de uma passagem que era mais ou menos assim: se você sai para viajar, você tranca seus cofres, porque você tem medo do cara que está do seu lado, né? Quer dizer, isso é sempre suscitado, né? Então, o contrato surgindo a partir do afeto do medo, né? E assim, hoje eu e o Pedro discutimos um pouco essa coisa do contrato e do Estado, né? E como o discurso do contrato é um discurso individualista, né, que alguns filósofos como Hegel tentam refutar isso e conseguem, na minha opinião, de maneira brilhante, mas como a nossa sociedade ela se pautou no contrato até hoje, né? Apesar de que essencialmente o Estado não seja isso, nós vivemos, sobretudo agora, em tempos de total fragmentação, né? Então é o contrato vindo, que talvez, sei lá, ele inaugurou esse tempo, só que de maneira latente, mas hoje ele é totalmente presente, né? Tanto é que as relações do condomínio são contratuais, né? A Assembleia de Condomínio acha que né, assim, são Capaz de fundar uma Exatamente. própria lei. Uma lei paralela. É a criação de, digamos, um instituto jurídico de exceção. E a própria fragilidade da coesão social que o medo gera. Porque se o nosso tema aqui é o narcisismo também das pequenas diferenças, qual que é a ideia? De que o transbordamento do medo ele alcança a rejeição até do nosso semelhante. Porque no nosso semelhante, invadido pelo medo, nós vamos buscar diferenças cada vez menores para justificar
a particularização cada vez maior do nosso, como eu disse, nicho de relações. A condominialização do próprio condomínio, como chamar um condomínio de... Como é que é? Espaço Complexo urbano. urbano industrial. Complexo urbano. Complexo urbanístico. Urbanístico. Eis um juiz de fato. É uma cidade, Pedro Carioca né? acaba de falar do francisismo das pequenas diferenças aqui do nosso ouvinte. Gente, é um individualismo, é um pouco daquela ilusão moderna de que os sujeitos vão se autofundar e eles entram nesse ciclo de própria negação do Estado em busca de grupos cada vez menores de satisfação da própria identidade. E pra gente descobrir, né, depois de muito quebrar a cara, que a gente não dá conta de fazer isso. Eu trouxe aqui a propaganda do Gávea Paradiso. Eu não sei se foi o próprio Gávea que fez, mas alguma imobiliária, né, que vende terreno do Gávea. Eu já dou esse exemplo em sala de aula tem uns anos, assim, eu fiz um PowerPoint bonitinho, porque eu acho a frase que eles usam para vender o condomínio tão interessante, que é isso que vocês estão dizendo, olha. É um condomínio mais completo da zona sul da cidade, com uma estrutura exclusiva, tá? É só para você que pode consumir, com tudo que você espera da modernidade. Ai, que coisa mais linda, assim, né? Os iluministas te prometeram liberdade e igualdade. Você só terá se você puder consumir, mas se você puder, bicho, vai ser uma liberdade linda, porque esse Gávea é coisa linda demais. Você vai ter conforto e segurança para você e para sua família, né? E um cinturão de segurança. Tudo isso exclusivamente para você, que é o paradoxo mais louco, porque na modernidade se prometeu isso para todo mundo. Claro que a gente não acreditou muito, né? Aquela coisa da liberdade, igualdade e fraternidade, a fraternidade durou quase nada, mas... Se é que existiu. Só que são premissas iluministas importantes, que agora o Gávea está vendendo se você puder pagar. Eu acho, assim, eles são super didáticos, né? Autoexplicativos, né? Parece que nós mantemos nossa ideia de igualdade, fraternidade, liberdade, só que a gente alterou o limite e a fronteira delas. Exatamente, O limite e a fronteira delas agora não é mais o Estado de Direito. Não Ou é talvez, pra todos, ou talvez sabe? o condomínio. Ou talvez seja, só que o novo compromisso dele, né, é o condomínio. Vamos partir para o nosso bloco agora aqui, que nós vamos trazer algumas notícias que refletem essa lógica do condomínio aí. Homero. É que eu tô me lembrando de uma notícia há uns 4, 5 anos atrás, né? De uma recém-possada, né? Juíza, muito jovem até, que ela viveu a vida inteira em Alphaville. Ela nunca tinha pego um ônibus, nunca tinha visitado uma periferia, e a matéria foi feita assim: como que ela ia julgar uma realidade que ela nunca viveu, nunca pisou, né? Tendo esse poder conferido a ela, como que ela conseguir fazer ou não isso. Poxa. Assim. Bom. Silêncio sepulcral, né? Assim, porque é interessante que ela tenha dito isso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma hipocrisia aí, né? Porque, assim, ela acha que o universo... que o mundo se resume aos tons pastéis que ela estava acostumada a conviver. Então, assim, saiu daquela cozinha ou daquela limpeza, daquela clareza, ela não consegue julgar, né? Assim, é meio triste isso, né, ao mesmo tempo. Professor, nossa primeira notícia aqui é: moradores antissociais podem ser expulsos de condomínios. Rola uma empatia, professora? Tô me sentindo um pouco identificada. Eu acho que eu vou falar o santo, mas não vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Não, eu tô brincando, eu já tinha comentado com vocês, né, que eu não moro num condomínio, eu moro num prédio, né, mas que teve lá a infeliz ideia de fazer um WhatsApp, né, pra gente falar de coisas do condomínio. E que se pretende um condomínio. Assim, eles se acham um pouco, né? Mas, enfim. E aí, o WhatsApp, que antes tinha uma função mais pragmática, não, queima uma lâmpada aqui, deixar na porta aberta ali e tal, que já acho chato, mas enfim. Nas eleições, no período eleitoral, não preciso nem dizer, né, que rolou lá um estresse esquisito. E aí, umas mensagens muito violentas começaram a aparecer no WhatsApp e eu comecei a estressar. Eu falei, gente, né, a gente não pode usar esse canal para esse tipo de ódio, né? Eu não quero ver esse destilar... Até usei essa expressão, né? A senhora não pode destilar o ódio nesse canal. E eu acabei sendo a pessoa banida, né? Um pouco ali do condomínio, porque o fato de eu me manifestar ali naquela situação criou um constrangimento. Muitos, né, que estavam envoltos ali, concordando com aquelas manifestações,
começaram a se manifestar contrariamente à minha represália, né, de estar ali incomodada. E eu falei, não, também não vou sair dessa bagaça, não. Me colocaram aqui, eu não queria entrar, mas também não é assim que as pessoas vão me expulsar, não. Eu vou ficar aqui até o último minuto. E aí o coitado do síndico teve que eliminar o WhatsApp, ele tirou todo mundo. E depois ele fez outro, eu tô sabendo que existe outro, mas aí eu não quero entrar, porque assim, tá bom pra mim, né, de treta. E assim, qual que é o papel do síndico nisso tudo, né? Nessa Coitado, lógica? você sabe que eu tenho Qual que até é a dó. simbologia Eu do tenho até dó. síndico? Porque ele ali, primeiro que ele jamais vai conseguir mediar um conflito desse, né? Não vai rolar, ele não vai ser mediador jamais. Embora ele tenha tentado, coitado, né? Por outro lado, ele se empodera, né? Ele acaba virando um sujeito meio juiz, né? Porque às vezes ele vai mediar, mas às vezes ele vai decidir mesmo como é que as coisas vão acontecer na sua vida, né? Juiz e carrasco. Isso pode produzir um prazerzinho, claro, né? Tem perversão em todos os lugares do mundo, né, meninos? Inclusive no lugar onde a gente mora. Então, se você pega um síndico mais chato, no caso, né? Uma coisa que você está conseguindo